Olá, eu sou o Algorito e este é o Compilando o Futuro, um podcast da MC Tech. Hoje a gente vai fazer um mergulho bem fundo, bem técnico em uma das tecnologias que, olha, tá mudando o jogo. Nossa análise é baseada na documentação oficial do Nano Banana Pro. E o recado aqui é direto, principalmente para quem é desenvolvedor, para quem é arquiteto de sistemas e está ouvindo a gente. Se os últimos anos foram sobre experimentar, sobre brincar com IA generativa, 2025 é o ano que marca a virada de chave. A gente saiu do laboratório e entrou na linha de produção. Estamos falando de ativos de nível industrial. E quem está no centro dessa revolução toda? O Nano Banana Pro. Isso aqui, gente, não é só mais uma ferramenta. É uma mudança de paradigma. E a gente vai analisar exatamente por quê. E é fundamental a gente entender isso aqui muito bem. O lançamento do Nano Banana Pro, ele não é só uma atualização, sabe, um update. Ele representa uma redefinição do que a gente espera de um modelo de síntese de imagem. Ele está tirando essa tecnologia da caixinha de legal para artistas e colocando na prateleira de infraestrutura essencial para a economia criativa. E aqui a gente já vê uma diferença de arquitetura, que é brutal. Os modelos de antes, como o Flash, por exemplo, eram feitos para velocidade. A ideia era gerar um monte de imagem bem rápido. Já o Nano Banana Pro, bom, ele foi construído com outro objetivo em mente, o raciocínio complexo. O foco aqui é na qualidade, na alta fidelidade, no uso profissional de verdade. Não é sobre velocidade bruta. Tá, mas como ele consegue essa alta fidelidade toda? A resposta está na base de tudo, na arquitetura dele, que é o paradigma do Thinking Model. A grande sacada, a inovação mesmo, é que o modelo ele literalmente pensa sobre o que foi pedido antes de começar a renderizar qualquer pixel. Isso, claro, muda tudo na forma como a gente interage com o modelo. Aquela era da sopa de tag, sabe, que a gente jogava um monte de palavra-chave torcendo para sair algo bom, acabou. Com o Nano Banana Pro, o jogo é outro. É o do raciocínio semântico. O modelo não está só ligando palavras a imagens. Ele está construindo uma lógica, um entendimento real da cena que foi pedida. Então, para a gente deixar bem claro, o Thinking Model é, na prática, uma fase de raciocínio que acontece antes da geração. Ele vai analisar a intenção do prompt, as relações físicas entre os objetos, tipo como a luz deveria bater numa superfície molhada, e todo o contexto. Basicamente, ele entende a física e a lógica da cena antes mesmo de começar a desenhar. E esse exemplo aqui é perfeito para ilustrar a ideia. Você não precisa dizer use iluminação de estúdio ou faça um empratamento chique. Só de dar o contexto de livro de receitas gourmet, o modelo já deduz, ele infere todos esses detalhes. Ele entende o porquê do pedido, não só o quê, é outro nível de inteligência. E essa capacidade de pensar se estende para a interatividade também. A edição conversacional é um divisor de águas. Pensa só, em vez de gerar 50 imagens até acertar, você gera uma que está, sei lá, 80% boa e vai refinando. Muda a cor da gravata para verde, tira aquele carro do fundo. O modelo mantém o contexto da imagem na memória. Isso elimina aquela necessidade de fazer em Paint manual, o que transforma tudo num processo muito mais colaborativo. Ok, vamos ver como isso funciona na prática. Se o modelo agora pensa, a nossa forma de falar com ele também tem que evoluir, certo? A gente deixa de ser um mero operador de palavras-chave para se tornar um diretor criativo, que articula uma visão completa. Para ter controle total, a documentação técnica sugere essa fórmula aqui, de 6 variáveis. Não é só descrever o sujeito, mas também como ele está enquadrado, o que ele está fazendo, onde ele está, qual a estética e, talvez o mais importante, a história por trás. É essa sexta variável, o contexto, que realmente alimenta o motor de inferência do modelo. E olha, para nós que somos desenvolvedores, o que é mais fascinante é o conhecimento de mundo que esse modelo tem. Ele entende a física da fotografia. Dá para especificar a distância focal, a abertura do diafragma para controlar o bokeh, ou até o tipo de câmera e filme para mudar a granulação e as cores. Isso dá um nível de controle que, sinceramente, era impensável até pouco tempo atrás. Agora vamos falar de recursos específicos que resolvem problemas que, nossa, assombram a IA generativa há anos. E não são só melhorias, não. São soluções de verdade para barreiras que impediam a adoção disso em larga escala no mundo corporativo. 14. Guarda esse número. Esse é o número de imagens de referência que o Nano Banana Pro pode usar para o que eles chamam de Identity Locking. A inconsistência de personagens era, de longe, o maior problema para o uso comercial. Como é que você cria uma campanha com o mesmo mascote em várias cenas? Bom, agora com até 14 referências, o modelo consegue travar a identidade de uma pessoa ou de um produto, a consistência absoluta.
Outro avanço gigantesco, texto legível. As gerações passadas de modelos criavam uma coisa que parecia mais um hieróglifo. O Nano Banana Pro, não. Ele renderiza texto de forma semântica, integrando na cena de um jeito perfeito. E a virada de jogo para empresas globais é a localização automática. Ele consegue traduzir o texto visualmente numa imagem, mantendo a fonte, a iluminação, a perspectiva. Isso acelera de uma forma absurda o trabalho de marketing global. E para garantir que a informação está correta, existe o grounding. Basicamente, o modelo está conectado à busca do Google. Então, ele pode gerar visualizações com base em dados em tempo real. Se você pedir um gráfico das ações de tecnologia hoje, ele vai buscar os dados reais e criar um gráfico preciso. Isso diminui drasticamente as alucinações do modelo, tornando ele uma ferramenta super confiável para relatórios e materiais educativos. Então, no fim das contas, o resumo está todo aqui. De um lado, você tem o Flash, otimizado para ser rápido e barato. Do outro, o Pro, que é focado em raciocínio, alta fidelidade, resolução 4K, Identity Locking, texto de ponta e grounding. São ferramentas diferentes para trabalhos diferentes. E para nós, como arquitetos, é crucial entender quando usar cada uma, ainda mais quando a gente olha para o modelo de custo, que no Pro é Premium. E a estratégia aqui é clara. Não é só lançar um modelo super poderoso, mas sim integrar ele de forma profunda no ecossistema de produtividade. O Nano Banana Pro não foi feito para ser usado sozinho, isolado. Ele é para ser uma camada de inteligência visual que está presente em várias outras ferramentas. E aqui a gente vê onde ele mora. No Workspace, ele age como um assistente de design direto no Slides e no Vídeos. No Notebook LM, ele pega um documento de pesquisa denso e transforma em uma narrativa visual. E o mais importante para a gente, desenvolvedores, ele está disponível lá no Vertex AI e no AI Studio, dando todas as ferramentas para a gente construir aplicações customizadas em cima dessa plataforma super robusta. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental para a gente refletir. Com ferramentas que têm capacidade de raciocínio, o nosso papel muda completamente. A gente não é mais só um operador que digita a palavra-chave. A gente está se tornando diretor criativo, responsável por articular uma visão complexa para um colaborador que é uma inteligência artificial. Toda essa análise que a gente fez hoje foi compilada a partir do Guia de Prompting Nano Banana Pro e de outras fontes que estão listadas lá no nosso relatório de pesquisa. Muito obrigado por acompanhar essa análise técnica. Eu sou o Algorito e a gente se vê na próxima.